A paz do Senhor Jesus seja com todos, me alegro de estar aqui novamente e estou aqui para falar com vocês a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de falar hoje a respeito da nossa vida pessoal. Bom, o título já diz tudo. Cuidar da nossa vida pessoal. Em alguns países, Brasil inclusive, é quase praticamente uma cultura participar da vida alheia. Isso acontece muito, muitos reclamam a esse respeito, porém, praticamente todos o fazem. Jesus nos ensina claramente a observar e melhorar a nossa própria vida, cuidar dos nossos próprios defeitos, consertar os erros que estão em nós. E isso o deixou textual dizendo: por que reparas ao argueiro que está no olho do teu irmão, tendo tu uma trave em teu próprio olho? Veja bem, pregar o Evangelho e levar a palavra não é necessariamente cuidar da vida dos outros ou meter-se na vida das pessoas. Quando nós levamos o Evangelho, nós fazemos aconselhamento de comportamento, sim. No entanto, isso não quer dizer invadir a vida do outro. Veja bem, há uma diferença entre pregar o Evangelho, que leva a vida eterna à pessoa, e entrar em seu lar para reparar, criticar ou tentar mudar a atitude daquela pessoa de qualquer maneira que seja. Quando nós levamos o Evangelho, nós levamos a palavra de Deus, confiando e entendendo que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Existem muitas discussões em toda a terra, brigando e discutindo exatamente por essas coisas, porque algum cristão comentou ou falou mal de algum comportamento do outro. Jesus nos ensina a cuidar da nossa vida. O único momento que Jesus nos diz que abandone a nossa própria vida é por Ele, exclusivamente por Ele. No entanto, devemos cuidar diligentemente de nós. Temos defeitos, nós temos dificuldades, nós temos medos, nós temos imperfeições, nós temos muitas características que nos definem como pessoas imperfeitas, ainda que seja crente, ainda que seja batizado, ainda que já conheça toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos pessoas, enquanto estamos na terra, imperfeitos. Portanto, nós devemos cuidar diligentemente da nossa vida para que haja uma transformação real. Algumas coisas Jesus nos vai mudar completamente. Porém, a partir de um determinado momento, depois da conversão, depois de todo o apoio, ajuda, fortalecimento, encaminhamento que Deus prepara para nós em tempo de conversão, logo Ele mesmo nos ensina a palavra através do seu Espírito Santo, em concordância com todas as pregações que Ele enviou dos seus servos para pregar. E a partir de aí, Ele passa a observar as nossas atitudes diante daquelas coisas que Ele disse que não fizéssemos. Para qualquer pessoa que tentar cumprir com todos os ensinamentos que o Senhor nos deu a respeito de comportamento, passará praticamente toda uma vida praticando e não chegará à perfeição. É um erro do cristão achar que porque está mais próximo de Jesus já é perfeito e não há nada o que mudar. Na verdade, não é assim. Nós passamos o tempo e o período que estamos na terra mudando e melhorando as nossas características. O fato de sermos nova criatura em Cristo Jesus não faz com que toda a transformação seja imediata, porque nós continuamos na terra e devemos dar passos contínuos de fidelidade. João Batista define isto como: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é comum na terra? É tão comum que Jesus o disse há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos falando disso. Sabe por quê? Porque a humanidade não muda. Por isso, o próprio Deus disse que Jesus seria sacerdote eterno, porque Ele sabia que de geração em geração o ser humano teria os mesmos defeitos e as mesmas dificuldades, errariam nos mesmos pecados. Portanto, eu gostaria de te animar a cuidar da própria vida. Vou dar 3 pontos importantes para isso. Primeiro, cuidar da nossa vida faz com que nós
não nos negligenciemos. Muitas vezes nós vemos a vida de alguém e notamos que esta pessoa está negligenciando a sua própria casa, o seu próprio lar, a sua própria vida, o seu próprio coração. Ou seja, deixando de um lado. Segundo ponto, nos causa satisfação, uma felicidade imensa de observar as Escrituras e dizer o que Jesus quer que eu seja. Geralmente as pessoas que Jesus quer que eu faça para Ele. Veja que Davi ofereceu a Deus fazer-lhe uma casa e Deus não gostou e disse: eu farei para ti uma casa, porque eu não habito em casas feitas de alvenaria por mãos de homem. Ou seja, Deus já é Deus. Jesus já sabe fazer todas as coisas. Na verdade, o que devemos perguntar a Jesus é: Senhor, o que eu devo ser? Como eu devo ser? E essa caminhada, se nós tratarmos dela com diligência, com cuidado, aplicando o cuidado necessário, o zelo em melhorar, nós podemos ser um vaso muito útil nas mãos de Jesus. Quando nós somos negligentes conosco, seremos negligentes com outros. E, em terceiro lugar, cuidar da nossa vida nos causa experiência. Imagina um trabalho e você leva um currículo onde você tem experiência em alguma área, você automaticamente passa a ter prioridade naquilo. Algo assim nos acontece quando nós cuidamos da nossa vida espiritual. Nós obtemos um grau de experiência em Cristo Jesus, um convívio com Ele, porque sem Ele é impossível agradar a Deus, é impossível melhorar. Ele mesmo disse: sem Ele nada poderíamos fazer, e é real, porque muitas das nossas dificuldades, por muito que nós nos esforcemos, não conseguimos mudar. Porém, quando lutamos para melhorar e não conseguimos, ao chegar ao Senhor e dizer: Senhor, já tenho tentado de todas as formas, porém eu não consigo mudar isso ou aquilo, nós alcançamos o favor do Senhor. E isso não tem preço. Quando você se esforça tanto em conseguir, mas não consegue, aí chega um momento que Deus diz: deixa aqui, essa parte impossível eu faço. Não é fácil chegar a ser puro de mão e limpo de coração. Não é simples parar de observar o argueiro do outro, ou a trave do outro. Não é fácil parar de criticar os erros do outro. Não é fácil. É um exercício diário, onde todos os dias você está lutando contra os teus maus hábitos de falar, de pensar a respeito do argueiro que está no outro. É muito necessário que nós aprendamos a cuidar da trave que está no nosso olho, para que haja um agrado do coração de Deus a nosso respeito. Nós não podemos olhar o erro do outro na tentativa de anular os nossos erros. Não é agradável a Deus, e Deus, Ele vai julgar separadamente as pessoas. Nós vemos muito em mulheres, mas os homens também fazem muito. Querem sempre mostrar o erro de alguém para que desta maneira se sinta valorizado por si ou pelo outro. E isto não causa valorização, causa desvalorização. Esse erro eu cometi muitas vezes, não é uma acusação. Eu estou falando da tua trave. Digo que todos nós já fizemos. As pessoas de maior sucesso são pessoas que entenderam que deveriam ocupar-se de fazer em sua vida aquilo que era necessário fazer. Desta maneira, conseguimos tempo para ajudar o nosso próximo, porque assim nos ensinou Jesus. Cuidar da nossa vida não anula ajudar ao próximo. Uma coisa é ajudar e outra coisa é criticar o argueiro que está em seu olho. Em um determinado momento eu tive que aprender a não criticar aos críticos, porque então os críticos criticavam e eu criticava os críticos porque aquilo estava errado. Então estava todo mundo errando também.